Seguindo então, ainda falando um pouco sobre as variáveis de ambiente, né? Se você abrir aqui, por exemplo, o prompt comando e não entrar na pasta, se você tentar executar o GCC, percebam que ele não vai reconhecer o comando. Por quê? Porque ele não está exatamente naquele local. É uma outra coisa que nós podemos fazer para que eu não tenha que ficar apontando sempre para aquele arquivo. Aqui nas configurações avançadas do sistema em variáveis de ambiente, eu posso inserir esse min.gw, essa rota, esse caminho dessa variável que eu criei, dentro do caminho principal, que é o path. Então, se você vem em path e clica em editar, ele mostra aqui ele separado um abaixo do outro, né? Você vai ver a mesma coisa aqui nas outras versões do Windows, que é um ponto e vírgula separando ele. Vamos criar aqui um novo caminho. Então, clique em novo e cola aquela rota, que é /bin. Perfeito. Tendo feito isso, c:/min.gw/bin. Tendo feito isso, agora essa variável de caminho do path, ela é encontrada em por qualquer uma das pastas. Se eu digitar aqui, eu vou ter que fechar e abrir de novo. Sempre é bom você fazer isso quando você então executar ele. Vou dar novamente GCC e dou Enter, ó, e ele já começa a encontrar a partir de qualquer pasta. Então é muito mais prático, que aí eu posso, por exemplo, entrar na pasta onde estão os meus arquivos e simplesmente executar o GCC lá para que ele possa compilar. Então, beleza, né? Para poder facilitar, se você quiser o seguinte, essa pasta de projetos, eu acabei inserindo ela aqui dentro da pasta de arquivos. No final do curso, eu até vou mandar para vocês essa pasta de projetos com todos os fontes que nós fizemos. Mas, se você quiser, para facilitar o caminho, para depois quando você for compilar, você pode simplesmente colocar ela também no C2 pontos. Então, é isso que eu vou fazer, na verdade. Eu vou inserir essa pasta de projetos no C2 pontos, porque quando eu precisar de compilar por aqui, basta eu dar um CD barra, perfeito, e aí eu digito CD projetos, pronto, eu estou dentro dela, e aí eu encontro o arquivo de forma mais fácil, sem ter que colocar um caminho grande aqui. Então, somente para me facilitar, eu vou fazer isso. Botão direito, vou remover essa pasta do projeto, vou vir aqui novamente em Open Folder, e vou lá no meu disco local C, e abrir ela aqui, ó. Ok, maravilha. Não se preocupem que depois, no final do curso, eu jogo essa pasta na pasta de arquivos e mando junto aí para vocês. Vamos criar então aqui dentro dela, botão direito, New File, vamos fazer um novo arquivo. Esse novo arquivo, vou dar um Ctrl S já para ele salvar, eu vou chamar de início.c. Ponto C porque é a extensão que nós vamos estar então trabalhando. Maravilha. Tendo feito isso, nós vamos começar primeiro incluindo uma primeira diretiva. Depois eu vou falar sobre as diretivas, sobre as bibliotecas. Cada vez que nós formos inserindo, eu vou explicar. A primeira que nós podemos trabalhar é a include, que se chama aqui stdio, studio.h. Ok, perfeito. Isto é, então, uma diretiva. Essa diretiva ela indica ao processador que inclua o programa o cabeçalho de entrada, que é esse aqui, esse stdio.h. Perfeito. Tendo feito isso, na verdade é o cabeçalho de entrada e saída. Ele é usado para chamar as bibliotecas aqui de entrada e saída que nós trataremos já em sequência. Toda diretiva vai começar com a cerquilha, e aqui tem então o nome do que ela estará incluindo aí. Além das diretivas, vai ser muito comum vocês encontrarem também as funções. Então as funções aqui basicamente, elas vai ter uma tipografia, que aqui geralmente nós vamos utilizar o int, ela vai ter o main, que é um método de chamada, e pode ou não ter parâmetros aqui dentro. Tá, toda função ela tem essa estrutura. Depois dos parâmetros, nesse caso está vazio ali, ele vai ter abertura de chaves para que você possa inserir as instruções aqui dentro. Por exemplo, por enquanto, vamos fazer só que ele me retorne alguma coisa, alguma informação. Então, vocês vão ver muito nós utilizamos esse comando que é o printf, que serve para printar, escrever na tela uma mensagem. Aqui dentro eu vou abrir aspas, parente, porque agora são os parâmetros, é a mesma coisa que eu falei aqui. A maioria das funções ou recursos terão parâmetros. Se existir esses parâmetros, eu tenho que passar dentro dos parênteses. Então a estrutura é muito simples, vocês vão pegar rapidamente. Vamos colocar aqui, por exemplo, bem-vindo ao curso, ok. Tudo que for texto, escrita, nós chamamos de string, vem entre aspas. Tudo que for comandos, nós vamos inserindo aqui, e dependendo do editor que você tiver, por isso que eu indico o Visual Studio Code, o Sublime Text, ele coloca aqui uma cor diferente para cada um desses recursos. Isso facilita muito para o programador. Uma outra coisa que é muito comum em C
é no final das instruções em caracteres de string você encontrar um /n. Percebam que mesmo ele estando dentro das aspas, ou seja, dentro de um caractere em string, ele não ficou na mesma cor. Por quê? Porque ele não pertence a esse caractere de string, ele não será visível em tela. Então, para que serve esse /n? Para que ele possa finalizar essa linha e pular para a próxima. Então, ele vai mostrar, por exemplo, lá, você vai ter aqui, ó, escrito lá, bem-vindo ao curso. E logo na sequência o /n faz ele fazer isso aqui, ó, vir para baixo. Ou seja, ir para a próxima linha. É o que ele vai, então, né, gerar aqui para nós. Essas funções podem ter retorno ou não. Então, quando ela não tiver retorno, se você não quiser que ele retorne nada, coloca aqui return 0. Todas as linhas dentro de um método, dentro de uma função, terminam em ponto e vírgula. Então, já fiquem atentos a isso, né? As bibliotecas não têm essa necessidade. As funções ou outros métodos que existem chamadas aqui e chaves no final não vão existir. E toda linha que não inicia com chave ou não inicia com algum caractere específico, você vai finalizar com ponto e vírgula. Então, esse tipo de coisa já pode ir se adaptando aí, né, que é comum nessas linguagens C.